Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem. Veja, foram pautadas pelo ministro Dias Toffoli para iniciar seus julgamentos depois de amanhã, 17 de outubro, as ações declaratórias de constitucionalidade de número 43, 44 e 54. A matéria tem causado rebuliço no meio jurídico e com grandes repercussões no cotidiano nacional. Primeiramente, duas palavrinhas sobre as ditas ações declaratórias de constitucionalidade. Embora haja um princípio que todas as leis se presumam constitucionais, no entanto, é importante saber que essa presunção não é absoluta. Isso porque tal presunção de adequação da lei com o modelo constitucional pode ser revista pelo Poder Judiciário. Desse modo, a ação declaratória de constitucionalidade tem o objetivo de afastar essa dúvida, retirando a presunção relativa e lhe atribuindo definitiva constitucionalidade, não cabendo a partir daí outras discussões sobre a matéria. Depois de promulgada e publicada a lei, só o Poder Judiciário pode dizer que ela não está adequada com o texto da Constituição. Presumem-se eficientes os mecanismos de controle preventivo, ou seja, que durante a elaboração da lei, o legislador obrou com esmerada atenção. Assim, o que o STF estará apreciando depois de amanhã é o artigo 283 do Código de Processo Penal, que, alterado pela Lei 12.403 de 2011, passou a vigorar com a seguinte redação: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Mas por que o Código foi modificado em 2011? Por que o legislador mudou o artigo 283 naquela ocasião? Acontece que até 2009, o entendimento da Corte Suprema era no sentido que a execução da pena poderia ocorrer antes do trânsito em julgado, ou seja, antes que todos os recursos fossem esgotados. O réu poderia ser recolhido em caso de condenação, por conta do entendimento de que as matérias relativas aos fatos, aos acontecimentos, não seriam passíveis de modificação após o segundo julgamento, restando a ser apreciado em recursos ao STJ e ao STF, indevidamente chamados de terceira ou quarta instância, apenas matérias de direito, seja quanto à inobservância de lei federal ou constitucional na sentença. Enfim, acontece que aquele tribunal, a partir de 2009, na construção de uma nova tese, esta da lavra do ministro, então relator Eros Grau, no habeas corpus 84.078, adequando essa questão da antecipação da prisão ao texto constitucional de 1988, passou a entender e firmar em nova jurisprudência que antes da prisão condenatória era necessário o esgotamento de todas as instâncias recursais para que a prisão pudesse ocorrer, incluindo-se, portanto, os ditos recursos especiais e extraordinários. É claro que salvo as demandas que de alguma razão tivessem natureza cautelar. Esse novo entendimento estava tão de acordo com a Constituição que o Congresso Nacional deu nova redação, então, ao artigo 283. Desde então, completamente alinhado com o artigo 5º, 57, que estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Portanto, o que mudou de lá para cá foi que em 2016, em um específico julgamento, contrariando a própria jurisprudência firmada, o STF passou a admitir a possibilidade de execução antecipada da pena a partir da sentença condenatória em segunda instância, o que indevidamente passou a ser adotado quase que como decisão vinculante por todos os tribunais no país.
gerando uma controvérsia relevante quanto à questão, agora a ser rediscutida no STF através das ações de controle que mencionamos, as ADCs 43, 44 e 54. Sumariando toda a questão, o que está em jogo no julgamento que ocorre a partir de quinta-feira é se o STF decidirá pela constitucionalidade da norma vigente, ou, contrariamente aos textos constitucionais, da Lei Processual Penal e da própria antiga jurisprudência afirmada pela Corte, declarando inconstitucional o artigo 283, ou pior, inventando um outro caminho para a questão em verdadeiro contorcionismo hermenêutico. Todavia, dessa vez com o efeito de vincular efetivamente todos os outros tribunais do país conforme sua interpretação, o que representa verdadeiro caso de produção legislativa por aquele tribunal. Um vício controverso e combatido que ganha o apelido de ativismo judicial. Não é bom para as instituições e não é bom para o país quando o Poder Judiciário avoca a condição de legislador. Quando isso acontece, significa que um dos poderes está falhando, e no caso, o Legislativo, que passa a ideia de que não dá conta de atender às demandas da sociedade, enquanto o outro, está extrapolando suas competências. Veja, a hipertrofia do Poder Judiciário é uma forma desvirtuada de seu exercício, que além de interpretar as leis, passa a reescrevê-las conforme interesses, muitas vezes, como no caso, criando regras contrárias ao próprio texto constitucional, justificado naquilo que um dos seus ministros, o ministro Barroso, preceitua como julgando conforme as vozes das ruas, sabe Deus o que isso quer dizer, mas em verdadeiro e arriscado populismo jurídico. O que esperamos do julgamento que se inicia na quinta-feira, como diria minha mãe, é que o STF tome tenência e se aprume, que ouça mais as vozes constituintes de 88 e julgue conforme seu dever, mais de preservar a ordem constitucional e menos com o clamor das ruas, provocado pela mídia nacional. No mais, aguardemos o resultado desse julgamento, E deixo a todos um abraço e até o nosso próximo encontro e oportunidade.